Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Muito bem, são 8 horas e 12 minutos, 8 horas e 12 minutos. Olha, você que tem filho, né? Você que sonha, aí obviamente com o mundo do futebol, tem uma novidade pra você. Se liga aí. Vamos todos cantar de coração. Vasco! A cruz de mal é o meu perdão. Diz o nome do herói português. Vasco da Gama, tua fama. Muito bem, pois é, o que você tá o hino do Vasco, né? Na abertura do programa, praticamente na primeira hora. Pois é, tem uma novidade boa pra você. A partir de segunda-feira vai estar funcionando aqui em Maceió a escolinha do Vasco da Gama. Isso mesmo, é o futuro da colina aqui em Maceió, a escolinha do Vasco. Para falar sobre isso, eu recebo aqui o Alex Barros, né, que está envolvido aí nesse projeto por um ano, tá certo? O grupo de pessoas que se juntou, obviamente, vai trabalhar a marca do Vasco aqui em Alagoas. E, obviamente, promovendo eventos também para descobrir talentos para o time da colina. É isso mesmo, Alex? Bom dia. É isso aí, bom dia. Então, primeiramente, obrigado pelo espaço, né? Então, a gente vem com essa novidade. A gente já trabalha com esporte aí há mais ou menos quase 3 anos. E a gente resolveu, não só pelo fato de eu ser vascaíno, mas o momento bom do Vasco também e a franquia em si, né? Que tem toda uma história por trás, o Vasco, né? Tem uma tradição grande aí. Então, assim, a gente fechou o contrato com o Vasco a partir de segunda-feira, dia 13 agora desse mês. Oficialmente está sendo aberto a escolinha Futuro da Colina Maceió. Futuro da Colina Maceió. Quem está nos ouvindo, como é que faz para procurar você? Você estava me falando aqui, criança já a partir de 4 anos, já é possível trabalhar na escolinha, já visando uma preparação para o futebol. Tão cedo, né? Isso, exatamente. Então, a gente começa cedo por quê? Porque existem alguns outros processos na evolução da criança que depende muito da disciplina. Então, assim, a partir de 4 anos a gente já começa a ter disciplina, a questão de ele começar a ter uma noção de conduzir a bola, enfim, tem todos os fundamentos aí, né, que a gente põe na prática para que futuramente ele possa evoluir gradativamente e, enfim, se tornar um grande jogador. Você associa o recreativo, né, a esse desenvolvimento físico com brincadeira, de forma lúdica, mas incutindo essa ideia da disciplina relacionada ao esporte. Exatamente. Muito bom. Quem é que trabalha com vocês? São professores de educação física, são ex-técnicos de futebol? Fala um pouco da equipe para o pai que está nos ouvindo entender como é que funciona a estrutura da escolinha. Ótimo. Então, hoje a gente tem uma grade de 4 professores e um coordenador, tá? Todos eles são educadores físicos, formados e com o CREF, que é o Conselho de Educação Física. Então, isso já era um processo que a gente já tinha, até porque a gente está fazendo uma fusão, saindo da escolinha de futebol Rede Society, indo para a escolinha Futuro da Colina Maceió, a escolinha do Vasco. Então, assim, também é uma exigência do Vasco. A gente não pode ter os nossos educadores, os nossos professores, eles não podem ser, eles não podem trabalhar com a gente sem ser educadores físicos e com um conselho. Então, assim, essa é uma exigência grande. Obviamente tem todo um trabalho por trás, né? Tem todo um estudo, não é à toa, eles acabaram se tornando, estudaram para isso. Então, assim, tem todo o conhecimento técnico da coisa, né? Isso é que é o mais importante. Isso. Você pai, você mãe, sabendo que o local oferece segurança, então são profissionais, obviamente, devidamente, né, bem formados e registrados, que vão estar cuidando aí do futuro do seu filho. Agora vamos falar daquilo, né, que mexe com o imaginário de pais, crianças e os jovens de um modo geral. 4 a 15 anos é a idade que vocês vão estar trabalhando. Em que momento essa escolinha do Vasco oficial aqui de Maceió vai estar fazendo algum trabalho com o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, quem sabe, para descobrir algum talento? Então, a gente tem uma ligação constante com o Vasco, tá? A gente está sempre, praticamente diariamente em contato com o Vasco, tanto passando informações burocráticas, administrativas, como também técnicas. Então, o que acontece? O Vasco dispõe, como outros times também, mas o Vasco dispõe de uma equipe técnica que vai estar visitando sempre as franquias. Ainda é o Mauro Galvão, não? Não, ainda não. Hoje não mais. Hoje é o Braga, tá? Então, ele é o responsável por ser o olheiro do Vasco, por fazer as visitas, né? As visitas técnicas, treinamentos com os professores, né, também passando algumas orientações ao passe que ele vem fazer uma capacitação com a equipe, Exato. Ela aproveita e faz uma peneira exatamente para observar algum atleta. Exatamente.
Então, assim, a gente hoje ainda não está com a data marcada, por quê? Porque a gente está abrindo estreia, ainda, né? Na estreia, né? A gente está sentindo ainda como é que vai ser. Graças a Deus a procura está muito grande. A gente está, por enquanto, só com rede social. Então, assim, quem quiser dar uma olhadinha, ver o que é que está acontecendo e tudo, dá uma olhadinha no nosso Facebook, na nossa fanpage e no nosso Instagram. Como é que vocês estão nominados lá no Facebook? Futuro da Colina Maceió. Futuro da Colina Maceió. Isso aí vai exatamente. ser a marca exatamente da Escolinha do Vasco. Exatamente. E aí tem no Face, tem no Instagram também? Tem no Face, tem no Instagram e a gente futuramente já está pensando no YouTube também, com vídeos. A gente está vindo com algumas novidades também, coisa que hoje existem algumas franquias de outros times aqui no estado. E a gente está querendo sair um pouco da mesmice, num padrão ao qual o Vasco nos passa, porém a gente está vindo com algumas novidades também que gradativamente a gente vai estar passando aí. Muito bem. Para você que ligou o rádio agora, na audiência rotativa do rádio, estamos recebendo aqui o Alex Barros, né? Em pauta, o futuro da Colina Maceió, a Escolinha do Vasco, escolinha oficial que vai ser inaugurada aí no dia 13 de junho, tá? Idade de 4 a 15 anos. Pergunta que, obviamente, em período de crise, não deixa, né, de escapar aí dos pais. É caro manter um filho numa escolinha de um clube, né, agora com a marca do Vasco? Ó, se a gente pensar, importantíssima essa pergunta sua, tá? Alguns amigos mais próximos até pô, Alex, você tá meio louco. Nesse momento de recessão, essa situação toda, você vindo com uma franquia, que obviamente tem todo um custo, né? A gente não usa o nome do Vasco de graça. Então, só que a gente sabe o momento que está difícil, porém a gente sabe as oportunidades. Então, quando a gente pensa que o pai vai desembolsar uma quantia X para colocar o filho dele na escolinha, a gente não está olhando aquele valor mensal que o pai vai estar pagando. A gente vai estar olhando os benefícios ao qual essa escolinha vai estar trazendo para o filho dele no decorrer da formação dele. Não só futuramente como um jogador profissional, mas também como um cidadão, porque a gente cobra bastante. O aluno ele tem que estar matriculado na escola, o aluno ele tem que ter nota boa na escola, caso contrário, a gente barra sim ele de participar de campeonatos. A gente tem alguns campeonatos locais, alguns campeonatos que também a gente organiza, e agora com a vinda do Vasco, a gente tem alguns campeonatos também organizados pelo Vasco, não só no Rio de Janeiro, como também em alguns estados aqui pelo Nordeste. Existem algumas franquias também no Nordeste, onde a gente vai estar também fazendo intercâmbio e tal, tudo isso. Então tem toda uma programação, obviamente, a criança, né, o atleta já se desenvolvendo, tem essas competições também aí relacionadas ao Vasco da Gama. Você está falando que o Vasco está vivendo uma boa fase, né? Obviamente está aí sem perder, indo para a 40ª. 34, eu já ia falar, já ia aumentar, né? Quer dizer que era 40, mas são 34 jogos sem derrota. Desde novembro do ano passado, o Vasco da Gama não perde. É o atual campeão carioca, está disputando a Série B exatamente de maneira invicta também. Quer dizer que mesmo na Série B, o Vasco vem embalado desde o ano passado e a mídia é favorável ao Vasco da Gama no momento. Com certeza. Nós tivemos uma reunião mês passado. Eu estive no Rio, inclusive, como eu sou vascaíno, eu tive a oportunidade de assistir o Campeonato Carioca. Eu estava lá e no dia seguinte a gente teve uma reunião em São Januário, até para acertar alguns trâmites internos com relação à franquia. E a gente conversando lá com o gerente de categorias de base do Vasco. E ele que falou para mim assim o seguinte, ele disse, Alex, a caída do Vasco, a descida para a segunda divisão, obviamente nenhum time na elite quer descer. Primeiro porque você perde um pouco de renda, direito de imagem, tem tudo isso. Porém, para a gente hoje, para o Vasco, está sendo um benefício gigante que a gente só está se dando conta agora. Porque o Vasco está chegando em lugares que há muito tempo não chegava. Inclusive, ele até relatou o fato do Vasco aqui em Maceió. Há quanto tempo que o Vasco não vem para cá? Jogou o primeiro jogo na Copa do Brasil, independente de série. Mobilizou uma boa torcida. Mobilizou uma boa torcida, você renova a criançada. Certo. Porque você precisa renovar os torcedores, né? E agora a gente vai jogar novamente, dia 24 contra o CRB. Quer dizer que enquanto a gente avalia só a questão do status da primeira divisão, eles estão observando um outro detalhe. Exatamente. A possibilidade da própria torcida vascaína se renovar pelo Brasil. Exato. O Vasco não tinha o sócio torcedor, que é o Gigante da Colina. Foi lançado há pouco tempo, acho que 2 meses, alguma coisa assim. É um projeto para a Série B, no caso? Na realidade, também, né, pelo momento... e hoje foi um dos alvos que eles mais acertaram, porque o Vasco não tinha um projeto de sócio-torcedor, um time grande como o Vasco, com estádio próprio, o único do Rio de Janeiro com estádio próprio, e o Vasco não tinha. Então eles montaram esse projeto, está dando muito certo, e eu estava até vendo essa semana, o Vasco, dos times do Rio, é o time que mais está crescendo, apesar da Série B.
Entendeu? Então, assim, até o nosso principal rival, que, enfim, a maior torcida, aquela coisa toda, tá caindo. Por quê? Porque o momento não é bom. E o Vasco, apesar de estar na Série B, o Vasco tá num momento maravilhoso. São 7 meses sem perder, 7 meses invicto, 34 jogos, mais um, a gente iguala o recorde que o Vasco tem. Do grande time Expresso da Colina. Expresso da Colina, exatamente. Expresso da Colina que entrou para a história exatamente invicto, com 35 partidas sem perder. Então o técnico Jorginho, que é vascaíno, né? Obviamente tem a possibilidade de fazer história mais uma vez no Vasco da Gama. Exato. E Alagoas está nesse roteiro porque inaugura na segunda-feira o Futuro da Colina Maceió, a escolinha oficial do Vasco. É a oportunidade para você que está aí, né? Querendo realizar o sonho aí do seu filho, obviamente vê-lo como atleta, de repente matriculá-lo na escolinha do Vasco. Fique atento às chamadas também dentro da Jovem Pan News, chamadas como essa. Marque um golaço no futuro do seu filho. A escolinha oficial do Vasco da Gama chegou para a alegria de toda a criançada. Escolinha de futebol Futuro da Colina Maceió. É a grande oportunidade para o seu filho fazer sucesso no mundo da bola. Matrículas abertas. Informações 99687-4454. Escolinha de futebol Futuro da Colina Maceió. Escolinha oficial do Vasco da Gama. Rua Persiliano Samento, 25, São Jorge. Vasco! Muito bom, tá? Então, o parque lá do futebol fica no sítio São Jorge, tá bem fácil o acesso. Para você, aquela área ali já é bem movimentada. Eu queria saber um detalhe, a curiosidade é essa. Obviamente você faz a marca do Vasco, mas o pai que é flamenguista vai matricular o filho na escolinha do Vasco? Isso é um problema, ô Alex? De forma alguma. Tem certeza? Absoluta. No maior rival? Não. Se ele matricular, se o menino começar a usar a camisa do Vasco e mudar tudo, todos os planos. O que acontece? Esse foi um dos principais questionamentos nossos, tanto eu como da diretoria, como a nossa comissão técnica, na época que a gente estava para fechar com alguma franquia. Mas o pai, a gente vai buscar uma franquia, vamos deixar trabalhar a nossa marca própria e vamos buscar uma franquia. Ótimo, joia. Mas aquele pai que não é torcedor do time, como é que a gente faz? Nem que é fanático, né? Não sabe dividir as coisas. Exato. Então a gente pesquisou bastante, a gente passou a entender um pouco mais. E a gente viu que isso só não aquele pai que realmente é fanático demais, que vive com a camisa do rival o tempo todo, então, enfim, aí realmente ele não vai. Mas a gente tem que deixar o coração de lado, né? Existem vários outros jogadores hoje profissional que o cara é torcedor do Vasco, foi jogar no Flamengo, ele vai dizer, não vou porque... Então, não existe isso. Quando a gente fala do cenário profissional do esporte, os times não contratam torcedores, eles contratam profissionais. Exatamente. E então assim, a gente, inclusive, o que acontece? A gente com essa fusão vindo de Radio Society pro Vasco, a gente tem torcedores do Flamengo na nossa escolinha. E eles já compraram material hoje, já vestem a camisa. O pai meio de bico um pouco no início, mas, enfim, a coisa vai se tornando natural. Porque o filho não vai deixar de torcer pro time, né? Então ele vai apenas estar pensando profissionalmente, pensando no futuro ali, de o filho ter oportunidade no Vasco. E vocês não vão fazer uma doutrinação, né? Toda vez antes de começar o treino, vamos cantar o hino do Vasco. Não vai ter isso não, né? Não, isso só quando a gente estiver nos campeonatos e aí a gente estiver na final, for campeão, algo do tipo. Eita, tá aí o Alex Barros. Então é oportunidade, né? Para você, independente do time que você torce, mas que é um futuro legal pro seu filho. Tem um aspecto importante também, que é a possibilidade de você dar a oportunidade do seu filho estar iniciando uma atividade esportiva, tá? Nos dias de hoje, né, onde tanta coisa acontece de ruim no mundo, se oferecer a chance para o seu filho de ir no contraturno da escola, ele está aprendendo uma atividade esportiva, é sempre muito bem-vindo, é sempre muito bom. Então a iniciativa é louvável, parabéns ao grupo, tomara que dê tudo certo e dependendo do horário, a inauguração é de manhã ou à tarde? Na realidade a inauguração vai ser entre 6 e 6 e meia da noite. Tá, já para pegar os pais que saem do trabalho, poder levar os filhos, né? Então 6, 6 e meia da noite, a inauguração da escolinha oficial do Vasco, é o Futuro da Colina aqui em Maceió. Quem sabe o Vasco da Gama também descobrindo um nome, um atleta que venha fazer a sua história. Tem aqui de Alagoas, como é o baixinho que voltou pro CRB,
Oh, meu Deus, que eles jogavam no time que tinha no Vasco da Gama, lá no Estela Maria, os Romarinhos, você nem sabe disso. Nos anos 80, 90, o Vasco da Gama tinha uma força tão grande ali na Jatuco Estela Maris, que tinha um time que só tinha camisa 10, era um problema. É o time que revelou o Moraes. O Moraes, vascaíno de Alagoas, ele jogava nesse time os Romarinhos. O Romário no auge, né? Na verdade, anos 90. E o Romário no auge, aí tinha esse time, os Romarinhos, que era homenagem exatamente ao Vasco da Gama. E desse grupo informal, de brincadeira, surgiu o Moraes, família do Moraes com condição, deu a oportunidade do Moraes ir para o Vasco da Gama, aonde brilhou. Hoje ele já voltou, parece que está parando, está já encerrando a sua carreira, mas deixou uma marca também no Vasco da Gama. Quem sabe agora, com esse projeto aqui capitaneado pelo Alex e outros sócios, o Vasco da Gama também revela outros craques também aqui em Alagoas. Até uma próxima, Alex. Muito obrigado, agradeço aí o espaço cedido para a gente para poder fazer essa divulgação e só apenas deixando uma pequena informação, a gente está igual o proprietário Ricardo Eletro, o dono endoidou, certo. Então a gente está na mesma. Tem promoção. O pai que fizer a matrícula até o último dia do mês, a matrícula será grátis. A gente não vai estar cobrando taxa de matrícula. Então corra, você que tem seu filho, se é vascaíno ou não, independente, dá um pulinho, olha a nossa estrutura, olha o nosso treinamento. A gente tem um projeto também de aula experimental, as 2 primeiras aulas. Porque o que acontece? Às vezes o pai vai, faz a matrícula, paga a mensalidade, compra o material, a criança faz o primeiro dia, não quer mais. Então, para não, a gente teve alguns problemas, então para não ter esse problema, a gente já abre esses 2 dias, o pai vai, leva um dia, a criança vai, conhece, participa do treino, vai no segundo dia, se gostar, terminou o treino, dá um pulinho na secretaria, daí a gente acerta lá com a promoção. Matrícula grátis até o último dia do mês de junho. Quer dizer que o mês de junho é o mês da estreia, não paga matrícula. Não paga matrícula grátis. Muito bom, show de bola. Um detalhe que a gente não perguntou, só meninos ou meninas também? Não, a gente tem meninas. Eu não tenho uma equipe feminina, certo. Mas eu tenho meninas treinando no meio dos meninos, então não tem problema também. De forma alguma. Então atenção, tá? Meninos e meninas é a chance, aí o futuro da Colina Maceió, a escolinha oficial do Vasco. Valeu, Alex, até a próxima. Obrigado. Agora são 8h28.